Claro. olha aqui o profeta Leléu. Fala, Profeta Leléu. alemão. Aí quer dizer que Deus, ele mandou dilúvio para matar toda a terra e por isso que a gente tá vivo aqui. Como é que é? Diga aí. Só salvou uma família. Noé, suas filhas e seu genro, toda a família de Noé. Eu pensava que era filho, é filha. E o mais As nora. morreram. Morreram por O que quê? mais? Por que morreram? Porque não se arrependeram dos seus pecados. Fale mais. Mas a Bíblia diz lá em João que o pecado é a transgressão da lei. Em João. Elas leis mosaicas. Aí eu te pergunto para você, que leis mosaicas existiam na época de Noé? Ei, a Pra- lei, pra eles- pra- a pra eles- lei, ela existe Não, para eles estarem em pecado. desde o início. Para eles estarem em pecado, qual eram as leis mosaicas que tinha na época de Noé? Tá Se a louco? palavra de Deus ela fala lá em Você João tá louco, que, que o pecado é transgressão da lei. Tá louco ele? Não, quero que você explique para mim. Explique para mim. Qual eram as leis de Moisés que vivia, que existia na época de Noé, que você disse que era pelos pecados, se a própria palavra de eu Deus vou diz te que a, mostrar, que eu a, vou te que a falar. lei... Vou te falar. A lei... A lei de Moisés, Fala. pra mim, ela foi toda errada. Foi toda errada, foi? Claro. Quer dizer que Deus ele Claro. levou Claro. Deus ele levou Claro. ele lá para o Monte Sinai e Bota pra cá. mandou as leis para serem seguidas para o povo judeu. Lei Então foi de toda Moisés, lei de Moisés, pra Deus nunca foi topada não. Sabe o que foi topada? A lei de Deus, os 10 mandamentos. então as leis que Moisés saiu lá no Monte Sinai lá e recebeu Foi quebrada foi, no nascimento de Jesus. foi quebrada, foi? Claro, Mas se ele veio para cumprir elas, como foi quebrada? ele cumpriu e tirou, Tirou a lei. claro. A lei de Moisés. Sim, Agora a lei de Deus não. sim. Lei de Deus não. Mas as leis que veio pra ele não foi Lei Deus, de Deus não tirou. Então quer dizer que Não, Deus não tirou a lei de Deus. não tirou não, foi? Não. não? Sim, mas se as leis veio pra Tirou ele. não, pô. A lei foi de quem? Não foi do Altíssimo? Não, porra. Foi a lei de Moisés. Moisés mandava matar. E os mandamentos dizem, não matarás. E como é que você mata? Diga aí. Sim. Se Moisés mandava matar, por isso que Jesus veio, pô. Como foi que quando ele disse mulher, quando levaram a mulher para ele, né? Aí levaram a mulher para ele e disse, Senhor, essa foi pega em pecado e adultério. Pela lei de Moisés, olha, lei de Moisés, essas têm que ser apredejadas. Aí Jesus disse, quem não tem pecado, atire pedra nela. A lei de Deus é diferente. Ele falou a lei de Moisés, não falou a lei de Deus. Sim. Peraí. Falou a lei de Deus? Peraí. Eu vou te Falou a lei de Deus? Peraí. Eu vou te fazer uma pergunta para agora. A lei de Moisés falava a respeito do adultério. Sim. Que quem fosse Sim. pego em adultério. Isso, Mas está Isso. escrito também isso. que para a pessoa ser pega em adultério, tinha que haver duas ou Testemunha. ou mais testemunhas. Não é assim? Calma aí, Não. calma aí, deixa eu terminar de falar e você vai falar. Tinha que haver duas ou mais testemunhas e não era só uma pessoa que era apedrejada, eram os dois, era o casal. Cadê o homem nesse versículo da Bíblia que você está falando aí? Porque só tinha mulher. Escuta só. Como é que ela sozinha Escuta só. poderia ser Deixa apedrejada? Deixa eu te Sim, dizer. fala aí. Olha, como foi ali a lei de Moisés, não era a lei de Deus. Se fosse a lei de Deus, tinha que haver. Ai, ai, Se não ai. fosse a lei de Deus, como? Se a lei de Moisés... Não, Era a lei de Moisés. a lei de Moisés Se fosse a lei de Deus, tinha que haver.
tinha que ter o homem e a mulher presente para serem apredezados. Se apredezados, os dois. Cadê o homem? Se fosse a lei de Eu Deus. te pergunto a você, cadê o homem? Não é por isso que eu estou dizendo que Só essa tem lei... mulher. Escute, não é por isso que eu estou dizendo Sim. que não tá, que estava errado ali. Sim. Não era a lei de Deus, era a lei de Moisés. Sim. Lei de Deus não. Lei de Deus não erra, não. Erra não, é? Não. Lei de Deus não erra. Não erra. Era a lei de Moisés. Foi chamado ou não foi? O quê? Pela lei de Moisés, a chave tem que ser apredejada. Foi a lei de Deus? Se fosse a lei de Deus, tinha que aparecer. Como você falou. Muito bem. Eita, boba. Aí que era a lei de Moisés. Era a lei de Moisés. Quer dizer que as 613 leis, Toda errada. toda errada. Toda errada. Os 10 mandamentos não. Os 10 mandamentos não. E Deus resumiu como os 10 mandamentos? Em 2. Em dois. Em dois. Amarás o Senhor teu Deus sobre O amor, todas as coisas. o amor, principalmente, que é o vínculo da perfeição. Só tem 2. Aí me escuta, se lá Paulo fala que o fim da lei é Cristo, e se amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, que lei há sobre nós então? Meu amigo, a lei de Deus, Qual é a ela lei? tá... Qual é a lei de Deus? Sim. Os 10 mandamentos. Como se o próprio Yahshua, na época da E sua carne... acho não, Jesus. Pronto, Jesus, vamos se dizer assim. Aqui não estamos no Brasil. Se ele próprio falou que resumiu em 2, o amor. Pronto, vamos resumir, é o amor. Vai lá. Aí Paulo diz que o fim da lei é Cristo. Então o que se resume hoje em dia é o amor. Simplesmente isso. Ou não? Você tá louco, ué? Eu tô Tá louco. louco, ué? Então quem tá louco sou eu. É. Louco sou eu. Se ele resumiu em 2, Então. quais os 2? Quais são os 2? Que é amar. Em todos os dois se resume em um só, Só que é o amar? amor. Que é o amor. Só amar? É o amor, o vínculo da perfeição Não. do Pai. Não é não. Não é só amar, não. É não, é. Não. E é o que mais? Não. E é o que mais? São 2 e não só amar. É amar o próximo. Justiça. Hã? Justiça. Justiça. Eu tô mentindo. Se ele resumiu, se o próprio Yahshua que você acredita, que é Jesus, falou claramente que ele se resumiu em 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, que é o amor, a perfeição, o vínculo. Isso. E como você vai falar de justiça, aí você está sendo contrário ao que ele falou, não? Não tô sendo contrário. Não, se ele falou que é o amor, aí você está falando de E justiça. justiça também. Aí, não, calma. Se ele falou que é o amor, Cada aí, coisa em seu lugar. Entendeu? mas se ele falou que é amor, como é que você vê Ah. com justiça? Se cada coisa em seu lugar. Se Deus trouxe o dilúvio sobre a terra. Você vive o Velho Testamento. Não, sou Você vive vendo. o Velho Testamento. Escute, Foi para pode gravar. liberdade. Você tem que entender que foi para a liberdade que Cristo vos libertou e você não está ciente disso não. Você é livre, meu. Não, Você é livre em Cristo Jesus. Você Então, tá louco, olha. Se você veja diz que só. tem que pagar o preço, Veja só. você é contra Cristo. Veja só. O que ele fez na Por cruz que tá Ló feito. foi salvo de lá? O que foi? Eu estou falando de testamento de novo. Nós vivemos no novo e vivo caminho. O Velho Testamento são histórias que os judeus viveram. Hoje nós temos que viver a nossa vida, que é o amor, É que é o o mesmo vínculo que da eu perfeição. vivo. Não, você É o mesmo que eu Você vivo. vive o Velho Testamento. Só o velho não, vivo os dois. Beleza aí, galera. Se Tá eu vendo não aí? Tá vendo aí o que é Se eu não religioso? tiver o Religi- Velho Testamento e o Novo, Religioso. não. Religioso é dessa forma.